MS em Dia Preview, informação até você. Nessa entrevista aqui eu trago o Dr. Victor Salomão Paiva, presidente da comissão da OAB, que trata do regime próprio da Previdência. Se fosse você, ficava aí para acompanhar essa entrevista. A gente vai falar sobre Previdência, reforma da Previdência e tirar muitas dúvidas num projeto que tem gente falando que se resolve amanhã, se resolve no toque de caixa. A coisa não é bem assim, não. Fica no vídeo. Doutor, muito obrigado pela vinda aqui, fico muito feliz, o senhor é uma cabeça pensante do direito aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Como eu disse na abertura, a reforma da Previdência não é um nissim miojo, não é uma coisa que se resolve de uma maneira instantânea e midiática, como muita gente pensa, até eu acho que o governo pensa, mas o Bolsonaro sabe que não. O Bolsonaro foi do parlamento e ele sabe a densidade e a dificuldade que é para se aprovar uma reforma que é, na verdade, uma PEC, né? O termo técnico é esse. Proposta de emenda à Constituição. Quanto tempo leva mais ou menos e como que funciona o trâmite disso? Danilo, obrigado pelo convite, o MS em Dia, né? Sua fonte de notícias do EMS. Como você bem disse, não é um miojo, né? O presidente Bolsonaro foi durante muito tempo deputado e ele conhece como é que se tramita uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Essa PEC, ela tem um rito, e é um rito democrático, porque quem vai definir, quem vai aprovar essa emenda à Constituição relacionada à Previdência, são os nossos representantes, os deputados federais e os senadores. Então, o trâmite, ele é bem extenso. Então, eu acredito que em menos de 5, 6 meses não se resolve. Isso no VaptVupt, né? Isso no VaptVupt. Por quê? Porque o projeto, que é a proposta, a PEC, ela chegou no dia 20 de fevereiro à Câmara dos Deputados. O presidente já encaminhou essa PEC, seguindo o rito processual, à Comissão de Constituição e Justiça, que vai deliberar e deve encaminhar para uma comissão especial que será formada na Câmara dos Deputados. Nessa comissão especial é onde os deputados podem propor as emendas constitucionais. Essas emendas elas vão ser originadas pelos sindicatos, pelas organizações sociais, pelo cidadão que deve, e eu acredito que irá cobrar os seus representantes, para que atenda os interesses da sociedade como um todo. Quer dizer, não é um pacote fechado. Não é um pacote fechado. Então, por exemplo, para que você tenha uma emenda aprovada na Comissão Especial da Câmara, são necessários 171 apoiadores. 171 assinaturas. 171 assinaturas. Depois que todas as emendas forem apresentadas ou não, vai para o plenário da Casa em 2 turnos de votação. E aí você precisa de 308 votos para você aprovar a PEC na Câmara dos Deputados. Aprovando a PEC na Câmara, ela segue para o Senado Federal. Lá não existe uma comissão especial, vai direto para a Constituição e Justiça. Lá, da mesma forma que ocorreu na Câmara, os senadores, com 27 senadores apoiando, recebem-se as emendas. Depois do prazo regulamentar das emendas, vai para o plenário do Senado. E lá são necessários 49 senadores para que a PEC seja aprovada, encaminhada ao Executivo, tá? Para depois ela passar a ter validade. Se não for, o que acontece? Então, lembrando o seguinte, que no Senado tem 2 situações importantes. A primeira, que se o Senado não aprovar, você não pode mais retornar com essa mesma proposta dentro da atual legislatura. Ou seja, você vai ter que aguardar as próximas eleições, os próximos deputados, os próximos senadores, para voltar com o tema. Se ela sofrer emendas no Senado, ela retorna à Câmara dos Deputados para aquela comissão especial que foi criada e novamente é apreciada no mesmo rito pelos deputados e segue novamente ao Senado. Então, Danilo, nós temos um bom tempo e uma grande oportunidade da sociedade apreciar o projeto, as propostas, levar propostas de emendas aos seus representantes e aí sim existir uma discussão ampla e ser aprovada ou não a reforma, ou a reforma
de uma maneira diferente. Agora, doutor, você que é um entendido dessa área, inclusive tem publicações sobre até a providência complementar de servidor público, coisa que pouca gente sabe que existe, né? E conhece bem a realidade desses institutos de previdência, que no Brasil a gente acaba trabalhando a ideia de que tudo seja deficitário, o que vai se tornando deficitário, e não é bem assim. Existe uma possibilidade de organização e que esse sistema se retroalimente e funcione bem. Mas, no nível macro, falando de Brasil, a gente tem uma turma que tem privilégios enormes, outra turma que não tem privilégios, e se tratando até do cidadão comum, uma parcela que chega quase à metade, 47%, não contribui com a Previdência, mas quer ter aposentadoria, né? Como resolver essa conta toda de uma maneira que a legalidade seja preservada? Que ninguém perca direitos, ou há direitos que não são direitos, são privilégios? Primeiro, o que a gente tem visto, não só na atual proposta de reforma, como na ventilação da outra que o ex-presidente estava propondo ou iria propor, né, é que é unânime que a Previdência precisa de uma reforma. É unânime que os privilégios devem deixar de existir. Só que pelo que a gente vê, é que todo privilégio que é meu, eu quero que seja mantido. Todo privilégio que é dos outros, eu quero que seja retirado. Então, parece que quando a conta chega, tem sempre alguém que quer ficar fora da cota. E isso é muito ruim. Ou seja, quando a conta chega na mesa, alguém vai no banheiro, volta, tal. Esse chopp eu não pedi, não é meu isso aí. Isso inclui os políticos também, né? Que não querem para eles essa mudança, querem para os próximos. Por exemplo, a atual proposta, ela não vai atingir quem está no mandato. Ela é para o próximo mandato. Então já começa uma situação um pouco não confortável. A gente até sabe como é que isso tramita, mas eu acredito que uma proposta, ela deveria vir para todos pagarem a conta. Devido à urgência menos, que é, né? Mais nessa regra. E há como? Aumentando alíquotas, o que dá para fazer? Olha, a gente tem um entendimento de que existem algumas situações que elas não podem estar vinculadas à idade. E um exemplo clássico Isso é simplista, né? Idade tal e tal, tempo de contribuição tal e ponto, final. A atual reforma, ela está buscando acabar com o tempo de contribuição apenas. Ela quer que tenha tempo de contribuição e idade para que você aposente integral, né? Então, por exemplo, hoje a regra é 15 anos para que você passe a ter direito a uma aposentadoria, de 15 anos de contribuição, e uma idade. Esse tempo mínimo vai subir para 20. Só que, para que você tenha uma aposentadoria integral, no que está proposto, você vai ter que ter 40 anos de contribuição, para que atingir 100% do teu ganho, e 65 anos para homem, e 62 para mulher. O que a gente entende? Colocando aí como exemplo, a pessoa que trabalha em atividade insalubre, um técnico de radiologia. Ele já tem um sistema diferente, por quê? Porque é uma atividade insalubre. Ele não pode ficar exposto àquela situação. E existem outros segmentos também, que também devem ter uma proteção. Os policiais, os professores, também são classes diferenciadas. Então, tem que existir, sim, uma contribuição por parte deles. Mas eu acredito que aumentar a idade mínima para a aposentadoria não é o que vai resolver. Talvez um maior percentual de alíquota. Para quem ganha muito mais e tem uma série de privilégios. Sim. Mais. Então, os privilégios eu entendo que devem ser retirados. Também existem outras formas de se trazer dinheiro ao INSS. O combate à corrupção, que está aí como bandeira do atual governo, e deve ser mesmo, né? Talvez vai sobrar um pouco de recurso que pode complementar o atual déficit. O grande problema, Danilo, é que o histórico nosso de previdência sempre foi defasado. Se aposentava mais cedo, se contribuía menos, e o gestor também deixava de contribuir. O que tem de informação de empresas que devem ao INSS
informação de próprio órgão público, que há anos atrás, prefeituras, não contribuía a parte patronal. Esse dinheiro veio faltar agora. É isso que tem ocorrendo. Mas aí a gente entra num viés que é muito interessante, que não é só também a legalidade ela vem sempre no sentido de preservar as pessoas, de preservar os direitos, de entender a realidade de cada um, e muitas das vezes eu acho que seria interessante, agora ainda mais com um debate tão longo, olhar a Previdência de um outro viés, que seria o econômico. Porque no caso, doutor, pega o caso do trabalhador rural, vive às vezes com uma renda mínima, tal. Ele começa a trabalhar muito mais cedo, chega aos 60 anos, ele já está estourado, botar a mesma idade para homem e mulher nessa circunstância é difícil, é complicado. E se ele não tiver condição, ele vai buscar estourado o sistema de saúde e onerar o sistema de saúde. Se mais gente no Brasil estivesse dentro do regime formal de contratação, o nível de contribuição seria muito maior, né? E isso inclui também a capacidade de renda do país, que foi atrofiando também. Então são duas questões, tanto a renda quanto a informalidade, né? E aí são aspectos da economia brasileira, que ela, quando cresceu, não soube explorar isso, aí aumentou a informalidade, agora vem num nível de dificuldade, de crise, né? Essa informalidade, Danilo, ela realmente causa vários impactos. Então, quando a gente fala da informalidade e aí não há uma contribuição ao regime de previdência e quem não contribui não tem direito à aposentadoria, a gente se depara com os benefícios. E hoje no Brasil nós temos o que é mais conhecido como LOAS, né? Uhum. Que é a lei que ampara os benefícios. Ela vai sofrer uma mudança muito brusca. Então, por exemplo, hoje, você tendo uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo na unidade familiar, você tem direito a receber um salário mínimo de benefício social. Com a proposta atual, que vai para a aprovação no Congresso Nacional, ele está reduzindo esse valor para R$ 400. Então, ele está tirando um valor de um salário mínimo para R$ 400. Quem tiver acima de 60 anos de idade, até 69 anos de idade, em que a soma da renda familiar dividido for igual ou menor que 1/4, vai receber R$ 400. Então, imagina o seguinte, Danilo, o cara já está numa situação de miserabilidade, vivendo com um salário mínimo. E ele não vai mudar para quem já está, tá? O direito adquirido não se discute. Mas aí ele vai receber R$ 400. Vai ser um caos social. Não paga nem o remédio. Né? Não paga o remédio. Lembrando, o senhor falou muito bem, Danilo, sobre o remédio. Lembrando que esse cidadão, ele tem um histórico de vida muito complicado, de alimentação, de qualidade de moradia. É diferente do cara que trabalhou no ar-condicionado. É muito diferente. Então, é um caos social. Precisa ser resolvido? Precisa. A própria lei fala isso, né? Tratar os iguais de maneira igual, perante as suas desigualdades, tem um princípio. O princípio é você tratar os iguais, né, de forma igual, e o desigual de forma desigual. Até um quadrinho que você coloca os caixotinhos, né? Se você colocar um caixotinho para cada um, o menorzinho não vai enxergar. Então, às vezes, você tira um caixote do grande, coloca para o menor e eles ficam na mesma altura de visibilidade. Isso é igualdade, né? E tem que se buscar. Só, mais uma vez, ratificando, Danilo, o grande problema nosso é que não querem que corte os privilégios próprios. E há necessidade desses privilégios serem cortados. Mas a necessidade,
A gente entende que haja uma proteção ao carente, ao miserável, infelizmente. Não, o ideal é que nós não tivéssemos essas pessoas, mas nós temos. Outra coisa interessante que o senhor falou, além do sistema previdenciário ter sido mal trabalhado nas últimas décadas, a gente tem uma questão que a conta chegou para o Brasil agora, não só por conta desse desequilíbrio que foi ignorado do sistema previdenciário, mas por conta da corrupção. O que aconteceu nos últimos anos, o que veio a público, o que arrebentou o caixa do país, torna o país numa determinada forma que é igual o cidadão que ele está sem dinheiro, ele sai para procurar dinheiro em tudo que pode. E aí agora a reforma é para procurar dinheiro para cobrir o rombo da corrupção, não só cobrir o rombo da Previdência, que eles querem liberar. E o combate à corrupção precisa acontecer para que isso não se mantenha, porque a torneira pode estar aberta ainda, né? Se não estiver. Né? Existe um cálculo que chama-se cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial, elaborado por um profissional, ele consegue fazer várias previsões. Ele é muito usado pelas companhias de seguro para determinar o valor que o segurado tem que pagar para ter um seguro. Ele calcula a idade, quantidade de acidentes, quem cometeu o acidente, que tipo de carro e assim por diante. Esse cálculo atuarial, ele também é usado na Previdência. Tanto é que no regime próprio de Previdência, que são as previdências do servidor público, é obrigatório a realização do cálculo atuarial. Então, como exemplo, um município do Mato Grosso do Sul, que tem o sistema de Previdência, ele tem o cálculo atuarial lá que determina qual é o valor necessário que tem que ser feito de contribuição do servidor público e do ente público. Então, por exemplo, hoje um município aqui do Mato Grosso do Sul, que ele tem uma quantidade de servidores numa idade mais baixa. Ele trabalha a pirâmide, no caso. Isso, ele trabalha. Então, você tem uma contribuição menor da parte patronal. Ou maior, dependendo do que você precisa para fazer o caixa lá na frente. E isso o governo federal não fez durante esse período todo. Então, você vai trabalhando esses dados para chegar nisso, para você ter o caixa. O governo do estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ano passado, me engano, em 2017, ele retirou uma quantidade de milhões de reais que estavam na poupança, com base nesse cálculo atuarial, e utilizou esse dinheiro. Lógico que isso foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E quando eu digo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, eu quero dizer para você, servidor, para você cidadão, para você contribuinte, que essas decisões que afetam a vida previdenciária e a maioria das decisões que são tomadas pelo governo não são de competência só do Executivo. O Legislativo, o deputado que nós votamos, o vereador que nós votamos, todos eles que nós votamos, é que vão lá e aprovam ou não aprovam aquilo. Reforçando que é o momento de se buscar os representantes para defender o que é melhor para o povo. A melhor reforma possível, né? se tiver uma, né? Porque estamos à beira do caos. Muito obrigado pela vinda, parabéns aí pela propriedade no assunto, e a porta está sempre aberta aqui da MSN Dia para o senhor. Obrigado, Danilo, obrigado ao público que está aí acompanhando o MS em Dia, estamos à disposição. MS Dia Preview, informação até você, acompanha nosso trabalho no www.msendia.com.br ou lá no Facebook, é só procurar na fanpage, MS em Dia. Até a próxima, ficamos por aqui.